Oi, querido, tudo bom? Nós vamos gravar agora. Vamos, ó. Antes, deixa eu te mostrar uma coisa. Fiz um post falando que eu queria a Liga da Justiça toda preta. Aí, olha o comentário. Inclusão forçada é querer dominar tudo porque acha que tem que ter inclusão, enquanto a criatividade e outros personagens são desperdiçados. Eita. Aí eu falei do Capitão América. Do novo Capitão América? Do novo Capitão América. Eu vi o filme e acho que gostei, mas não sei. Esse novo Capitão América é estranho pra mim. Eu sinto muita falta do Steve Rogers, entre parênteses, em caixa alta, Chris Evans. O que seria estranho pra você? Tem um nome pra isso. Tem um melhor ainda. Ah. Saiu o trailer de Quarteto Fantástico. Aham. Aí eu vi um homem velho, pai de família, já com conta pra pagar, falando. Colocaram o coisa, fazendo na cozinha coisa, comidinha, e além disso usa o traje completo. Nos quadrinhos ele usa apenas um shorts, com tórax de pedra, aquele todo. Imagine você sentir atração por pedra! Nossa, você quer ver pedra? Será que ele é mineiro, será? Não, por quê? Trabalha nas minas, pedra. Ah, tá! Eu perdi essa piada. Mas toma aqui o seu roteiro que a gente precisa começar a gravar. A gente precisa falar sobre isso aqui. A gente precisa falar sobre isso aqui. E já, pegando o gancho dele, o episódio de hoje do Elo Frequência, minha gente, a gente fez um teatrinho aqui, sim, foi ensaiado. A gente fez um teatrinho aqui porque a gente vai falar sobre a adultização da criança e a infantilização do adulto. Exatamente. Eu falei que esse episódio ia ser pedrado. Nossa, que trocadilho, hein? Pedrado. Assim, é um teatro, mas esses comentários são reais, tá? Geralmente eu faço algum post falando sobre o filme, levando algumas curiosidades e referências, e aí tem uma chuva de comentários péssimos, assim. Enfim, isso a gente resolveu falar sobre porque precisa, né? E aí a gente parte da infantilização do adulto, porque foi um termo que o Alan Moore usou numa entrevista ao Deadline. Ao Deadline. Né? Em 2020, mais ou menos, falando sobre como homens adultos se comportavam como crianças, principalmente na fila de cinemas de super-heróis. Isso gerou uma polêmica muito grande no meio de quadrinhos, né? E Alan Moore, que é conhecido por fazer muitos quadrinhos de super-heróis, Watchmen, A Monstro do Pântano, Tom Strong, A Liga Extraordinária, ele tem uma propriedade para falar sobre isso do ponto de vista que ele usa para criar essas histórias, e muita gente criticou ele, como se ele estivesse detonando de vez os quadrinhos, mas isso nunca aconteceu. Ele estava criticando o público e a reação dessas pessoas, né? Você também deve passar muito por isso, né? Desculpa. Eu acho que na questão da literatura tem, mas eu acho que é muito mais por uma questão, obviamente, que a gente tá falando aqui, nostálgica, né? De você não se desprender, não também entender que este momento da sua vida você não é mais aquela criança de 12 anos e tal. Então, eu acho que a gente aqui pode até falar mais tecnicamente sobre isso, né? Dessa questão da adultização da criança. As crianças dos anos 90, anos 2000, essa questão, a gente foi muito condicionado a ser adulto, né? Porque, sei lá, tirando por mim mesma, eu com 12 anos já estava trabalhando. E óbvio que a gente precisa fazer o recorte das classes sociais e tudo mais, mas com 12 anos, com 10 anos já fazia curso de inglês, aí fazia curso de manicure, aí fazia curso de primeiro emprego, aí já estava trabalhando, limpando casa, sabendo como é que faz comida, isso e aquilo, cuidando de criança, sabe? Os vizinhos. Então, essa adultização da criança de tipo, olha, você vai ter responsabilidades de adulto. Óbvio, eu fui criança, tá, gente? Eu brinquei na rua, eu ralei o joelho, tá? Não é igual hoje, pelo amor de Deus. Mas essa questão de a gente ter responsabilidades muito cedo, e aí fazendo recorte também de pessoas negras, né, que a gente é meio que forçado a crescer muito cedo, mas isso tira um pouco da nossa inocência, sabe? Mas levando para esse lado que a gente tá falando de quadrinhos e tudo mais, que é apego emocional, é muito mais da questão de, nessa época da infância, a gente acha que pode tudo, pode fazer tudo, e que tá tudo dentro do nosso controle, e aí se acabou. E aí quando você cresce, você não consegue se desvencilhar disso, né? Você não consegue desvencilhar que, tipo, não, você não pode tudo, não, você vive em sociedade, não existem outros recortes, e não existe só a narrativa, e não existe só o seu apego, né? E não necessariamente o seu apego seja uma coisa boa, é uma coisa boa pra você, pra outras pessoas, né? Então acho que na literatura aí a gente leva pros quadrinhos, pro cinema, enfim. Uma coisa, inclusive, quando eu tava lendo o roteiro, né?
que você colocou, que eu achei muito bom, que é, na minha época era melhor, sabe? Sempre tem o clássico. Então você ser apegado à sua época, que querendo ou não, indiretamente, inconscientemente, a gente acaba fazendo isso. Tipo, quando eu acabei de falar pra você, não era como as crianças de hoje em dia, sabe? Olha, eu caí na minha própria armadilha. Mas isso é uma estrutura da própria comunicação também. Eu li um artigo do Conselho Internacional de Comunicação, é um artigo de 2014, se eu não estiver enganado. Inclusive escrito por uma xará sua, Milena Pereira. Ai, Milena, um beijo. A gente vai deixar o link das coisas, né? Tem que deixar as referências. Ela fez um estudo sobre a psicologia da comunicação e como isso trazia pra gente a adultização da criança nos anos 80 e 90, né? Que basicamente são as pessoas hoje, entre 30 e 40 anos, que estão reclamando de hominho vestido com cuequinha por cima da calça. Ou sem camisa, no caso. Ou uma pedra. Enfim, e tudo que a gente tinha na comunicação naquele tempo, o apelo de usar crianças em comerciais e coisas desse tipo, potencializa a adultização da criança. Você tira parte da infância dela, bota responsabilidades de adulto em cima de uma criança e libera ela de viver uma vida como adulto. A gente vê isso em músicas, via isso em programas da Xuxa, programas da Angélica, TV Globinho, botava Sandy Júnior pra cantar músicas de adulto lá, abre a porta, Mariquinha. Que isso, cara, sabe? Mamonas Assassinas, gosto muito de Mamonas Assassinas. A gente tem uma ligação muito peculiar que eles faleceram no dia que eu nasci, exatamente no mesmo momento. Eu passei a gostar muito quando eu era criança porque me ensinaram sobre eles. Mas você via, tipo, anos 90, crianças de 5 a 12 anos cantando que estavam numa... Que é isso, cara? Essa potencialização da criança, ela tira os tons de cinza que a gente tem do amadurecimento. Você se torna adulto muito cedo e aquilo que você precisava ter quando criança, você começa a sentir falta em momentos muito extremos ou em pontos de memória afetiva quando é adulto. Ou seja, a ideia de romper a sua inocência ou aquilo que te fazia um bem muito grande para fugir da realidade. Que é o caso dos quadrinhos. Muita gente que é mais velha hoje buscava refúgio nas histórias em quadrinhos para ver o super-homem voar e dar poderzinho, raio laser e carregar o planeta nas costas e não pegar todas as tramas políticas que tinha atrás dos quadrinhos, porque isso era também trazer realidade para ele. Também era tirar a parte da infância e continuar colocando questões adultas dentro desses quadrinhos. Só que quando era criança a gente entende que não quer fazer isso. Quando é adulto, você precisa entender que esse tipo de material vai conter diversas analogias e diversas parábolas para contar histórias e fomentar e aumentar todas as possibilidades que essa história vai ter. E aí gera essa recusa. A primeira recusa é sempre questão racial e questão de preconceito para mulheres. E gênero, né? E gêneros também. Como é que você vai desconfigurar o meu personagem, aquilo que me trazia acolhimento e me salvava dos dias ruins? Não pode ser assim, ele nasceu branco, ele tem que ser branco, super-homem no caso, né? Porque eu fiz um post sobre eu querer ver o Idris Elba como Calvin Ellis, que é o super-homem negrão, que é presidente e tal. E pra mim essa é uma coisa muito fantástica, porque representa o amadurecimento desse personagem. Mas muita gente foi contra pelo simples fato dele ser negro e ele ser mais velho. Então tem a questão do etarismo também. Mas não precisa ser uma coisa extensa, não tô falando de franquias, de estender. Eu queria ver uma representação daquele cara, que pode ser muito mais responsável agora, que vai ter outros temas, vai abordar outras paradas. E vai condizer mais com a minha vida atual, que eu cresci, eu sou uma pessoa adulta, eu tenho responsabilidades e eu podia expandir isso. Eu podia me ver como presidente e como super-herói também. Mas a recusa por romper esse elo que as pessoas têm, aquilo que eles tinham quando era criança, sabe? Então eu acho que a primeira recusa é essa, da pessoa que ela não conseguiu amadurecer e entender que há diferenças quando você consome um material quando é criança e quando você vai consumir ele hoje em dia. E é muito doido isso, porque a gente tem muito esse apego nas memórias afetivas, né? Naquilo que fazia a gente bem. Só que tem uma coisa que eu acredito muito, porque, enfim, já aconteceu comigo, então obviamente que eu acredito. Que é você sair de lugares que você achava que te fazia bem, e aí quando você volta pra esse lugar, você entende que aquele lugar era só confortável, porque era o único lugar que você tinha, né? Então, quando você cria um amadurecimento, você expande a sua visão para outros tipos de coisa, você já pensa que aquele lugar não era mais tão confortável assim. E isso eu acho que acontece quando a gente vai revisitar, por exemplo, sei lá, alguma animação, alguma coisa que na época, quando a gente era criança, a gente achava que era incrível. Quando a gente vai assistir de novo e fala, meu Deus, isso aqui tem problemas! Não vou assistir, proibido em 100 países. Sei lá, pra mim, por exemplo, né, ano retrasado, eu acho, eu nunca tinha assistido o Dragon Ball clássico. E aí eu e meu irmão, nós decidimos fazer maratona de Dragon Ball, porque não tinha nada pra fazer, né? Obviamente que tinha.
E aí, tipo, todo dia à noite a gente separava e assistia, sei lá, 7 episódios e mais de Dragon Ball. Então a gente começou pelo Dragon Ball clássico. E aí tem, na TV Globinho, eu acho, passava, tinha uns cortes, né, das partes censuradas, que eram as partes mais, tipo, o Goku se descobrindo coisas que pra ele, enfim, na cabeça dele não existiam, porque, enfim, ele passava, era só ele, só era o mentor dele, e era só isso e acabou. Ele não sabia o que era uma mulher, não sabia o que era outras coisas e tal. E aí é muito legal ver essa trajetória do Goku. Só que o curioso desse personagem, né? E assim, falando de uma pessoa que cresceu assistindo Dragon Ball, que eu amava Dragon Ball, mas revistar Dragon Ball pra mim foi estressante. Foi bastante estressante. E eu acho que se eu não tivesse o amadurecimento que eu tenho hoje, ou a visão de mundo que eu tenho hoje, pra mim ia estar de boa, suavão, entendeu? Por quê? Porque me traz conforto. Só que aquilo que te traz conforto não necessariamente é reconfortante, entendeu? E aí, quando eu assisti Dragon Ball e pensar, tipo, o Goku, ele é uma criança, ele tá aprendendo tudo isso. Quando o Goku vira adulto, ele ainda é uma criança. Ele ainda é inocente. A inocência dele, e não é uma inocência de tipo, olha, ele é inocente porque, sei lá, ele é uma pessoa muito boa, ou ele é uma pessoa ingênua. Não, ele é inocente, ele é uma criança, ele não cresceu. E aí a gente vê esses paralelos no Vegeta, sabe? Que o Vegeta é insuportável, porque o Vegeta tem consciência, o Vegeta tem conta pra pagar, ele trabalha, o Vegeta, ele tá lá, ele casou com a Bulma, então ele tem as responsabilidades dele enquanto marido, enquanto pai. E a gente vê até o próprio Piccolo, que é verde, um alienígena, entendeu? Tem as suas responsabilidades, mas o Goku, não, ele continua um inocente, todo mundo fala que ele é muito bom, ele é muito inocente, mas ele não sabe as coisas básicas da vida adulta, sabe? Porque as pessoas precisaram reafirmar que ele precisava, tipo, ser representado daquela forma. E aí, muitos homens se veem no Goku, sabe? Então, tipo, eu assistindo, eu fico assim, olha, meninas, eu gosto de Dragon Ball, tá, gente? Eu só tô fazendo essa análise porque, querendo ou não, é um personagem que ele não cresceu. E é um personagem que ele não era mais pra existir. Obviamente ele ia existir em essência, mas não era mais pra ele existir no cânone, né? Porque era pra ser passado o manto pro filho dele, que é mais responsável, que estuda, que sabe das responsabilidades, que não é só ter um poderzinho. Como é que eu vou lidar com esses poderes? E aí, não, poxa, vai tirar esse personagem daqui, a gente quer ele de volta. Então, logo o público não quis amadurecer junto com o desenho, sabe? Não necessariamente estou dizendo que essa foi uma decisão do criador, mas uma decisão editorial pra se apegar à nostalgia. É o que eu acho. Um beijo. Essa analogia foi maravilhosa. Porque a decisão do Akira era realmente matar o Goku. E passar o manto adiante e pronto. Aí, pô, caiu nas graças, adoraram ele e tal. Muito se deve aos fãs que gostaram muito do Goku, pela inocência. Porque ele é um cara que só queria treinar e a vida era o treino, não tinha responsabilidades, porque a Titi fazia tudo. Ficava tudo pra ela. Não é? Tudo pão. Aí a gente tem personagens em paralelo, que são os rabugentos, são os chatos, são os vilões, os antagonistas. Só que o Vegeta teve uma linha de crescimento muito grande. Ele queria dominar a Terra, ele chegou aqui, se apaixonou, entendeu como é que funcionava a dinâmica da Terra. Por mais que a gente não tenha tanto visto, assim, tanto. Mas é isso que a gente conclui, né? É superficial, mas tá lá. Ele casou com a Bulma, ele tem a responsabilidade com o Trunks, ele faz as promessas pro Trunks, depois ele cumpre. Por mais que ele precise lutar hora ou outra, porque o anime é sobre luta. Mas tem esses paralelos lá do crescimento e a evolução, e isso é tido como uma coisa ruim dentro desse anime. É exatamente o paralelo que a gente faz quando somos crianças e estamos assistindo Bob Esponja. A gente acha ele maravilhoso, lindo, pô, Bob Esponja é legal e o Lula Molusco é chato. A gente cresce e vira o Lula Molusco. Exato! Pronto, a gente definiu o vídeo, gente. Um beijo, até a próxima. Só que a gente entende por que o Lula Molusco é assim. Pô, eles falam de capitalismo ali, de comunismo absurdo. Né? O seu Sirguejo abusando dele, tendo que estar lá. Abuso de trabalho, abuso de poder, filho da mãe. E aí, às vezes, ele quer chegar em casa e tocar o clarinete dele, ouvir a novela dele, o negocinho assim quieto, e tem um cara insuportável batendo, fazendo gritarias. Você não vai ficar puto com isso, não. Só que muitas pessoas têm essa fase de se identificar com o Lula Molusco quando ele é mais velho e não quer desapegar a memória afetiva que eles tinham quando eram crianças. Então eles continuam vendo o Lula Molusco como rabugento porque é legal, é conveniente. É difícil você admitir que você tá em outro ponto da vida. Uma palavra que você usa que eu amei, que é o desconforto. A evolução, ela é naturalmente desconfortável. Você precisa sair da casa dos pais, você precisa fazer mudanças, você precisa fazer contas, você precisa gerenciar a entrada e a saída de dinheiro, pagar a conta, o boleto e ver se isso vai cumprir. Isso é extremamente desconfortável, mas isso te traz uma liberdade de vida adulta, de você tomar as decisões da sua casa.
Porque a gente fala assim, nossa, no meu tempo era melhor, mas pô, a gente não podia fazer quase nada que a gente queria porque os pais não deixavam. Será que era melhor mesmo? Ou é porque tem um apego a um ponto específico da memória afetiva? O rompimento disso é o que causa esse estranhamento nas pessoas, né? De atacar as outras, de disseminar o ódio, principalmente na internet, que eles estão num ambiente seguro dentro da casa deles. E a internet possibilitou isso, né? Uma pessoa me estressar lá na casa dela e eu aqui na minha. Mas é importante a gente debater sobre isso, porque a gente precisa achar uma maneira que fique confortável para todo mundo, mesmo sendo extremamente desconfortável. A gente precisa falar sobre o amadurecimento dessas mídias, o que elas trazem pra gente. Eu acho que a literatura, os quadrinhos, a animação, o audiovisual, enfim, em geral, eles têm uma autoridade em ensinar uma coisa pra gente. No subtexto vai ter muitas coisas que a gente pode extrair e aplicar na nossa vida. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa entender que aquele material funcionava de uma maneira quando a gente era criança e funciona de outra maneira totalmente diferente do que é hoje, né? Como a gente tá assistindo, com o olhar que a gente tem hoje, com a experiência que a gente tem hoje. Então, revisitar essas coisas, elas precisam ser desconfortáveis também. Sim, total. Eu super concordo. Eu acho que é o que eu falo, gente. Eu nunca nunca vou rever Naruto. Jamais, porque eu tenho minha memória afetiva com o Naruto. Então a gente tá falando disso, de não querer revisitar do desconforto. Óbvio que a gente vai cair nas nossas incoerências também. Todo ser humano é incoerente. A gente vai falar uma coisa e depois a gente vai fazer exatamente aquela coisa que a gente tá julgando, sabe? Mas eu acho que no fim das contas é isso, de revisitar. E como a gente tá mudando, né? A sociedade é isso, gente. A sociedade ela vai mudar no decorrer dos tempos, dos anos e tudo mais. E aí, quanto mais grupos têm vozes, mais, enfim, pessoas que estavam acostumadas com o normativo vão reclamar, sabe? Eu sempre trago pro exemplo pessoal, porque, enfim, são os melhores exemplos que a gente pode dar. Quando eu comecei a minha biblioteca, eu gostava muito da Sarah J. Maas. E olha, eu falando dessa mulher de novo, falei que não ia falar mais dela, mas eu tô falando. É um exemplo. Eu gostava muito da Sarah J. Maas. Gostava do universo que ela criou. Eu não acho que ela seja uma autora ruim, não acho que ela escreva livros... Quer dizer, eu acho que ela escreve livros questionáveis. Mas, enfim... E aí, tipo, tinha uma única personagem negra lá que eu me identifiquei muito com aquela personagem, porque é isso, você gera identificação, você tá vendo um personagem parecido com você, minimamente, seja no tom da pele, pode não ser igual na personalidade, mas você tá vendo um personagem ali parecido com você. E aí, a forma como ela trata dessa personagem completamente estereotipada, me deu um gatilho, porque eu tava ali começando a consumir mídias onde eu conseguisse me ver, entendeu? E eu entendi que aquele lugar não era um lugar legal, sabe? Mas se eu voltasse lá pro primeiro livro, poxa, ia ser muito legal. Mas eu voltei pro primeiro livro, já não se tornou uma história tão legal assim. E aí, conforme eu fui aprendendo coisas, estudando, eu vi que, tipo, aquela representação não só dessa personagem em si, mas como homens são retratados nessa história, ou como as mulheres brancas são sempre muito inocentes, e tem essa questão da branquitude como a salvação de outros grupos, aí eu já achei mais problemático. E isso, obviamente, eu fui construindo no decorrer dos anos. Então, óbvio que a pessoa que está sempre acostumada a consumir o que é normativo para ela, que o normativo é o quê? É sempre o homem branco, cis e tudo mais. Ela vai se sentir desconfortável quando ela vê um Capitão América negro. Pra ela, tipo, não sei, me causa estranhamento, é justamente isso. E aí a pessoa, ela não tem uma consciência. Eu nem acredito que essas pessoas também, às vezes, façam isso de propósito, sabe? Às vezes, inconscientemente, de você pensar no problema do seu discurso. Só que aí a questão é, você não vai atrás para estudar, você não vai atrás para ouvir outras pessoas desses grupos. Você insiste em ficar naquele mesmo discurso, porque, de novo, para você é confortável. Então, é curioso isso, sabe? Porque eles não querem que os personagens evoluam. Tipo, eu não era uma pessoa muito dos quadrinhos, ainda não sou uma pessoa tanto dos quadrinhos assim. Mas depois que eu conheci o Taylor e ele falando sobre quadrinhos, tipo, de uma forma política, trazendo racialidade, recortes de gênero, gente, o quadrinho ficou tão mais legal. Tão mais legal. Eu não tô falando que você precisa apresentar assim pra uma criança. E sim também pra uma criança, porque, tipo, imagine uma criança pretinha vendo Miles Morales. Sabe? Assim como na primeira Perifacon, que ele tava desenhando, acho que era o Super-Homem Negro, né? E o menino ficou, é o Super-Homem. Sabe? É a importância da representatividade. Sim, eu acho que a representatividade, muitas das vezes, é usada apenas por mídia pra falar assim, olha, e não é representatividade, é representação. Pra ganhar dinheiro, porque a gente vive num sistema capitalista e, obviamente, que tudo que tá bombando, as empresas vão aproveitar, né? O capital vai aproveitar pra trazer lucro, pra trazer dinheiro. É o que tá acontecendo agora com o Snape, que vai ser o Harry Potter.
sim, tem as representatividades positivas também, sabe? E não é que agora estão colocando essas narrativas. A gente sempre esteve lá, agora estão abrindo as portas pra gente. É completamente diferente. O próprio Anthony Mackie fez um discurso sobre eu tô fazendo isso há muitos anos, só que só agora eu sou Capitão América. Meritocracia, sabe? né? A meritocracia. Então não é que a gente não tava lá, a gente tá. Só que não é vocês generalizando, mas a mídia, né, a indústria, o mercado não queriam que a gente estivesse lá na linha de frente, porque não são esses rostos que as pessoas querem ver, porque é desconfortável não se ver numa tela, mas você tem que entender que você vive em sociedade. Então, não é sobre só você, é sobre outros grupos também, sabe? Então, eu acho que crescer também faz parte de toda essa narrativa. E não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem uma edição de luxo de um quadrinho e ver o Hulk levantando um planeta. Só. Tem um ponto muito interessante nisso, que é, nesse mesmo artigo que eu li, ele fala sobre a distribuição do produto, né? Como é que isso quer ser vendido. E hoje em dia a gente fala muito de algoritmo, de interação. E aí esse envolvimento não significa que seja bom ou ruim. Porque se gera hate, se gera ódio, ainda vai ter engajamento. Então falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então, Nossa, a Melody fez história, né? Você tem Melody, cara, que isso? Acho que é isso, a nossa poeta contemporânea. Filósofa. Mas é isso, tipo, você precisa falar sobre aquilo, você precisa alavancar aquilo. Se você for fazer uma resenha negativa, você ainda vai estar falando sobre aquilo. Vai ter notoriedade, vai ter espaço em um determinado lugar, e a gente tá fazendo isso basicamente de graça. Né? As pessoas estão fazendo isso. Esse fazer, eu vou destilar o ódio porque eu quero, porque tá rompendo o meu personagem, rompe muito a ideia de eu preciso entender melhor o que ele significa. Porque quando eu falo, por exemplo, de Super-Homem de novo, né? Ele tem 9 filmes live action, se não me engano, fora as séries, fora as adaptações, fora as animações, enfim. São 9 filmes vendo homens brancos fazendo Super-Homem. Aí quando eu falo de um único, eu queria ver o Idris Elba como... Não, eu não passo com isso. Então, tipo, a pessoa se sente perdendo o espaço. Mas ela não para pra pensar que durante 300 anos e mais até agora, só elas tiveram espaço. Sim. Que aconteceu um negócio chamado escravidão, não sei se vocês sabem, que a gente não podia estar nos editorial, não podia estar na frente das câmeras, não podia viver, não podia sair na rua. Agora a gente pode. Não é igual, a gente não tem as mesmas oportunidades, não parte do mesmo lugar, ainda é uma coisa muito distante. Mas a gente tá chegando, e só essa chegada tá incomodando. Quando a gente vê um Capitão América negro hoje, ele foi plantado 40 anos atrás, mais. A primeira edição do Capitão América foi em do Capitão América negro, né? 69, que o Sam Wilson usa o uniforme. Ele ainda não é o Capitão América, mas ele usa o uniforme. Tem uma representação da Valerie, que é a primeira Mulher-Aranha, que ela é negra, tem o afrozão e tal. Então não é de hoje. Não é. E fora que a gente tá falando só muito do eixo norte-americano de quadrinhos e coisa assim, mas o Brasil sempre contou história em quadrinhos, a África sempre contou história em quadrinhos. Tem. Só não tem visibilidade porque a americanização das coisas também plantaram aquilo como o normal. Quer um exemplo sobre isso? Quando saiu o Besouro Azul, a família escandalosa e calorosa era o ideal da família latina. Todos nós aqui temos vivências parecidas com aquilo. Família que vai se meter, vai pegar a mochila, o que tá levando pra escola, o que tá fazendo e tal. Muita gente criticou isso vivendo isso em casa. Porque o que ele estava acostumado, a memória afetiva dele, o que foi plantado para essa pessoa era que a americanização das relações. O sonho norte-americano, né? O sonho americano. O sonho norte-americano. Mas a gente, enfim, a gente cresceu assistindo filmes de norte-americanos, de tipo, ai, vou acordar e o meu dia vai ser incrível, vai ser lindo. Ou vou acordar e vou ser muito depressivo, porque não sei o que. Sabe? Tipo, é uma narrativa que a gente idealiza. E hoje, nas redes sociais, a gente tá idealizando a vida de outras pessoas que têm muito dinheiro, que não têm uma realidade como a nossa, e a gente continua financiando isso, querendo ou não, porque é confortável de ver, sabe? É você meio que se desprender da sua realidade para você romantizar a realidade do outro. Então, eu vejo como isso, assim, a gente cresceu dessa forma, mas isso não quer dizer que quando a gente, enfim, atinge uma certa idade, que a gente não pode criticar, né? Você estava falando aí dos quadrinhos e tudo mais. E aí eu fico pensando que é muito triste. E na verdade, no fundo do coração, eu acho triste a gente ter que voltar para esses lugares e não se enxergar de fato nesses lugares, sabe? Que davam conforto pra gente, não de fato se enxergar e tudo mais. Óbvio que a gente vai ter sempre a memória afetiva, mas você vai em algum momento assistir, sei lá,
qualquer animação ou ler um quadrinho e falar, cara, isso não me representa em absolutamente nada. E a parte da consciência, gente, ela é muito triste, mas ela é necessária para você analisar as coisas e colocar limites naquilo que te faz bem, sabe? Porque se você continuar consumindo aquilo onde você não se enxerga, onde não bate com seus ideais, você não sabe quem você é. Então você perde completamente a sua essência, sabe? Então eu acho que é basicamente isso. Isso foi importante para eu, enfim, ter a estante que eu tenho hoje, consumir as coisas que eu consumo hoje, ou até mesmo revisitar coisas que pra mim não eram tão claras assim. E hoje a gente tá achando o Luke Cage, pra mim hoje o Luke Cage tá muito melhor do que eu achei a primeira vez. Por quê? Porque eu não lembrava que o Luke Cage era tão sério, eu não lembrava que o Luke Cage era tão político, eu não lembrava que o Luke Cage, tipo, falava, abrangia muito mais pros outros tipos de personagem. Então, não é você parar de consumir super-heróis ou dizer que super-heróis é só pra criança. É você entender que super-heróis são homens adultos que estão tomando decisões adultas e que aquele cenário está falando de coisas sérias também. Isso também não quer dizer que a criança precisa entender isso. Ela não precisa. Ela precisa ter a ordem natural das coisas de ser criança, ser pré-adolescente, virar adolescente, depois se tornar um adulto. Essa é a ordem natural das coisas. É o que eu acho. Que isso. Muhammad Ali falava que homem que pensa aos 40 anos ou a mesma coisa que pensava com 30 perdeu 10 anos da vida. Sim. Essa frase bate muito, porque quando eu vou revisitar quadrinhos que eles usavam a representação só para ganho financeiro, que é o caso do Raio Negro, o caso do Luke Cage, o caso do John Stewart, eram homens brancos escrevendo a história de homens negros para aproveitar a onda do momento, as marchas cívicas, Blaxploitation e coisas do tipo. Eu amava ler isso, porque era a primeira vez que eu tava me vendo no quadrinho. Pessoas que falavam igual a mim, que se vestiam igual a mim, e era normal. Só que lendo hoje, é extremamente problemático. Uhum. É ruim, é datado, tem alguns problemas na comunicação, na dialogação, na como a gente vê aquele ambiente. Então, pô, a abertura do Luke Cage, ele é na cadeia. Nossa, que apresentação de um homem negro, hein? E por mais que o Raio Negro tenha sido muito fora da curva, quem construiu esse personagem usava pseudônimo na época. Quem deu as ideias pro Tony Isabella eram pessoas negras que a gente sequer faz ideia que seja. Ele cita vez ou outra em entrevistas, por isso que ficou tão bem construído. Mas ainda assim a gente precisa entender e aceitar a contradição das coisas. Porque não tem problema nenhum você voltar e dizer, puta, quando eu li isso quando eu era criança eu amava, hoje eu já não gosto mais tanto. Ou então eu continuo gostando, mas eu entendo que tem os problemas. Desde que não seja grave, que não fira direitos humanos, obviamente. Mas é importante a gente abraçar a ideia da contradição. Isso demarca a evolução. Você reconhecer como você era no passado e como você é hoje, como você se comporta, qual foi o período de transição, o que fez você amadurecer, quais pontos da sua vida conversam com determinado material que você está consumindo. E engraçado que às vezes eu faço enquete no Instagram e as pessoas, qual é o seu super-herói favorito? Eu falo, hoje talvez seja o Raio Negro, porque ele foi atualizado. Homens negros estão escrevendo ele hoje. Ele conversa muito mais comigo porque hoje é um homem adulto. Aí falam, mas eu achei que era o Super Choque. Eu amo o Super Choque, mas ele é uma criança. Eu não me vejo mais nele, eu não consigo. Amo as histórias, gosto de como é apresentado. Ele foi idealizado por pessoas pretas, ele tem uma construção muito melhor, mas eu não me vejo mais nele. Eu tenho que entender o período e o respeito que a gente tem por cada personagem, por períodos que a gente tem na nossa vida também. Então, precisa ter essa contradição. Precisa, tipo, eu gostava disso, hoje eu já não gosto mais. E tá tudo bem. A ideia de se desfazer da coleção também, tipo, esse autor eu não vou mais ler, ou ele fez alguma coisa questionável, não quero mais perto de mim. Porque o que a gente tem em volta da gente reflete um pouco quem a gente é também. Exatamente, A forma como a gente vê e argumenta sobre as coisas também fazem parte da gente. Eu acho curioso também, né, a gente levando pra esse lado de que as pessoas têm esse estranhamento muito... Quando tem personagens não brancos ou mulheres que estão ali na frente das câmeras e atrás das câmeras também, falando um pouco da cultura asiática, né, que ela tá bastante forte agora, K-dramas, K-pop e tudo mais. Na minha camiseta. E aí, na sua camiseta aí, ó, como você animer, K-popper. Mas enfim, e aí eu acho, né, que é muito legal que as pessoas estejam valorizando, vendo, consumindo essas narrativas, mas também a gente vê muito como essas narrativas são estereotipadas, né, principalmente homens coreanos são muito estereotipados, ou aquela questão de a mulher asiática ser sempre a princesinha, ser muito delicadinha, não ser frágil. Então, é como esses perigos do estereótipo, né, do padrão, de você sempre colocar no padrão. Ou, se você quer assistir um filme com pessoas negras, tem que ser um filme de pessoas negras ou engraçada, ou pessoa negra que se comporta do jeito que você acha que a pessoa negra tem que se comportar. Então,
É você tentar fugir desses padrões também. A gente viu, eu tava falando do pessoa negra tem que se comportar, Green Book ganhou o Oscar, sabe? Então, tipo, é complicado. Sim, vou dar um Oscar pra você desde que, sabe? Faça como eu quero. Você faça como eu quero. Mas, indo pros nossos finalmente, eu acho que você tava falando, e aí me veio uma coisa na cabeça muito legal, que é o quanto a gente está acostumado com um padrão normativo, né? E o quanto a gente faz para se desvencilhar disso. E eu vou citar quadrinho aqui, olha, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente tá falando muito de quadrinhos também, né? Em que os desconfortos surgiram de comentários sobre personagens de quadrinhos. Que eu não era pessoa de consumir quadrinhos, justamente porque falava, gente, simplesmente personagens, ai que saco. E aí, um senhor querido aqui, ele me apresentou um quadrinho chamado A Outra História do Universo DC, que eu acho incrível. Incrível. Como é que é o nome do autor? John Ridley. John Ridley, que fez o 12 anos de escravidão. Fez o screenplay de 12 anos de escravidão. Isso, 12 anos de escravidão. Escreveu Pantera Negra, escreveu... E aí, eu acho que é uma coisa que dá pra gente citar como material também, se alguém quiser, obviamente, consumir, que é a história do Universo DC, que tem a história do Universo DC, né? E aí vai mostrar a outra história do Universo DC. Então, são personagens que não são os personagens normativos. Quais são os personagens? É o Raio Negro. É o Raio Negro, a Vox, as duas filhas dele. A Anissa. Isso. A Lin também é citada. E aí, tipo, meio que cada capítulo, digamos assim, conta cada personagem. Tem a Katana. E Katana, né? A menina que faz a questão. A questão. Ai, René Montoya. René Montoya. Ela, juro pra você, ela é sensacional. Tudo para mim. Digo que ela é minha girlfriend. Porque acho ela tudo. Enfim, e aí ele vai mostrando, né? Ele vai contando essa outra história do universo DC com personagens que aparecem, que são normativos da DC, mas a partir de outras narrativas. Tem uma parte muito simbólica, que é logo na primeira história, que o Raio Negro tá lá ajudando a comunidade dele. E vou fazendo a fechada. E o Super-Homem, ele vai lá dar o espetáculo dele que ninguém chamou, o querido. E aí o Raio Negro fala assim, olha aqui, você não se importa com essa comunidade, você nunca veio saber como a gente tá, você não dá recursos, você não doa nada, você não faz nada. Agora você quer vir aqui interromper o que eu tô fazendo pela minha comunidade, meu querido? Beijo e tchau. O Super-Homem simplesmente fala... É verdade, você está certo. Isso é o Super-Homem ser humilde para reconhecer que aquele lugar não pertence a ele. Que aquele lugar não é dele. Porque ele não entende aquelas narrativas e ele nunca se propôs, na verdade, a entender aquelas narrativas. E aí, quando a gente fala de a outra história, é exatamente falar desses personagens falarem por si mesmos as suas histórias, o que eles passaram. E não é necessariamente para chegar no leitor e falar, estou te ensinando a minha história, estou te contando uma história. Você quer me ouvir? Entendeu? Então, acho que é isso, assim, é ver literalmente, o outro lado da história, sabe? Que nem todo mundo tá disposto a enxergar. E aí, a gente que tá disposto a enxergar, a produzir conteúdo, a falar sobre isso, é entender que são pessoas específicas que vão querer nos ouvir. Nem todo mundo vai querer ouvir a gente, é normal. Nem todo mundo vai concordar com a gente e é normal. Mas a gente faz esse tipo de conteúdo não pra falar pra você que esse é o certo ou que esse é o errado. É pra você refletir a partir do que a gente fala e das nossas pesquisas. E você, por si só, ir atrás de outras coisas e tirar suas próprias conclusões. É importante deixar isso estabelecido, porque é um tema sensível que a gente tá falando, e pode ser que muita gente fique, mas eles estão falando que a gente não pode, enfim, ter o nosso apego infantil. Não é sobre isso, né? Sobre você não ter o seu apego, mas é o quanto você amadureceu o seu apego, sabe? Entender o que esse apego significa, né? Que ele ficou no passado. Você pode ter memórias excelentes sobre uma história, sobre um quadrinho, enfim, mas saber que hoje a sua visão pode ser diferente. Então você vai ter duas opções de argumentação. Na época que eu assistia era maravilhoso, lindo, adorava, me fantasiava daquilo. Hoje já não faço mais. Então você tem duas histórias para contar. O que ficou no passado e o que você pode fazer daqui pra frente. E quem dirá daqui 50 anos falar outra coisa, né? Tipo, então quando eu lia lá na época tal, que eu tava gravando aquele programa, eu pensava tal coisa. Então, tipo, isso aqui é uma recordação, né? A gente pode, daqui 5, 10 anos, mudar de ideia completamente, vir com outros argumentos e incrementar essa história. Porque a outra história do universo DC é justamente isso. Quando teve a crise nas Infinitas Terras e lançou esse quadrinho chamado A História do Universo DC, todos os personagens não brancos foram limados da história. E
como se não existissem. Aí vem o John Ridley e fala, não, mas tem a outra história do universo DC, que se eu não me engano até é uma alusão a um livro chamado A Outra História Americana. Eu não tenho certeza, mas existe esse paralelo, pelo menos do título. Né? Então a gente precisa conhecer a outra história, a gente precisa conhecer as duas histórias, a gente precisa somar a essas histórias. E principalmente desapegar o que a gente acha que sabe. Porque quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente tá aberto para aprender coisas novas. Exatamente. E aí, quando a gente vai tentar argumentar com uma pessoa, a gente não consegue encontrar brecha nenhuma para argumentar, porque essa pessoa sabe do que ela tá falando, ela é a dona da verdade. Então, é basicamente isso. Eu acho que pra deixar aqui para as pessoas comentarem, é sobre uma obra que você gosta muito, mas não se vê mais nela. E uma obra que, sei lá, você se identifica hoje. Eu acho que é um bom comentário pra deixar. Uma obra contraditória. Uma obra contraditória. Que você amava e hoje não gosta mais, ou pode ser o contrário também. Que você leu a primeira vez e falou, não é pra mim, leu hoje e falou, nossa, eu entendi, gostei muito. Porque acontece, é o que a gente tem... Os nossos estudos ao longo dos anos nos possibilitam a entender histórias que a gente não entendeu um tempo atrás. Exatamente. E tá tudo bem. É isso. É isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Uma coisa bem leves e tênis, já dizia a nossa querida Manu Gavassi. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Siga a gente nas redes sociais, Alô Frequência, siga o Perifacom, TV Perifacom, se inscreva se você não é inscrito, para seguir os outros programas também, porque tem programa direto aqui na TV Perifacom, entendeu? Só coisa, eu acho beleza, maravilhosa. E a gente volta no nosso próximo episódio. Tchau! Falou, nós!